Nesse vídeo, iremos te explicar de forma simples e detalhada tudo o que você sempre quis saber sobre o tão temido e misterioso inferno. Você vai descobrir como os diferentes sistemas de crenças, tanto dentro quanto fora do cristianismo, definem o inferno, e ainda como podemos evitar acabar lá na vida após a morte. Vamos começar examinando como diversas perspectivas religiosas e culturais retratam o inferno, desde os cenários de fogo no cristianismo até os complexos submundos de outros sistemas de crenças. O inferno assumiu muitas formas. No vasto panorama das crenças religiosas e culturais, as interpretações do inferno variam consideravelmente. Cada sistema de crença tem sua própria visão única do que constitui um destino após a morte e como o inferno se encaixa nessa narrativa. No cristianismo, o inferno é frequentemente retratado como um lugar de punição para os ímpios após a morte. É associado a sofrimentos intensos, geralmente representados por fogo eterno. No islamismo, o inferno, Jahannam, é descrito como um lugar de tormento para aqueles que rejeitam a fé islâmica. As descrições incluem fogo intenso, água fervente e criaturas assustadoras. No budismo não há uma concepção tradicional de inferno. Entretanto, há reinos inferiores, narakas, onde as almas podem renascer e experimentar sofrimento devido a más ações passadas. O hinduísmo apresenta a ideia de Naraka como um reino inferior de sofrimento, para aqueles que acumularam karma negativo. Essa condição é temporária, e a alma pode renascer. Muitas tradições indígenas têm suas próprias visões sobre o após a morte, com algumas incluindo lugares de julgamento ou purificação. E ainda além das tradições antigas, crenças esotéricas e movimentos religiosos modernos podem ter interpretações únicas do inferno, muitas vezes influenciadas por simbolismos contemporâneos. Ao analisar a segmentação do inferno em diferentes sistemas de crenças, percebemos a riqueza e a diversidade de interpretações que moldaram as visões do pós-vida ao longo da história e nas diversas culturas ao redor do mundo. Na tradição cristã, o inferno é frequentemente descrito como um lugar de punição após a morte. A visão cristã sobre o inferno é profundamente enraizada nas escrituras sagradas, principalmente na Bíblia. A perspectiva varia entre diferentes denominações, mas algumas ideias centrais são compartilhadas. O conceito bíblico de inferno é bem definido. O inferno é frequentemente descrito como um lugar de punição eterna para os ímpios. A Bíblia faz referências ao lago de fogo e fornalha ardente como imagens simbólicas do sofrimento após a morte. Passagens como Mateus 25, 41, que fala sobre a separação entre os justos e os ímpios, é apenas um dos exemplos que contribuem para a visão tradicional do inferno. O sofrimento no inferno é descrito como intenso e eterno, muitas vezes associado ao fogo. É apresentado como uma consequência das escolhas humanas de rejeitar a Deus. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 e 31, oferece uma representação das experiências pós-morte, destacando a realidade do sofrimento. A perspectiva cristã tradicional vê o inferno como o destino final daqueles que não aceitam a salvação por meio de Jesus Cristo. A salvação é frequentemente vista como a única rota para escapar do sofrimento eterno. Em João 3,16, encontramos a importância da fé em Jesus para evitar a perdição. A mensagem cristã destaca a possibilidade de arrependimento e salvação, proporcionando uma saída do destino no inferno. O amor redentor de Deus é central nesse processo. Apesar da visão comum do inferno, algumas denominações cristãs têm interpretações variadas. Algumas acreditam em aniquilação, enquanto outras enfatizam o sofrimento contínuo. Ao longo da história, as interpretações do inferno evoluíram. Algumas correntes teológicas modernas reinterpretam o inferno como um estado de separação de Deus, mais do que um lugar físico de tormento. Ao considerar a perspectiva cristã sobre o inferno, é crucial reconhecer a diversidade de interpretações dentro do cristianismo e as nuances teológicas que moldaram essas crenças ao longo dos séculos. A localização do inferno, segundo as escrituras sagradas, é frequentemente apresentada de maneira simbólica e metafórica. A Bíblia não fornece coordenadas geográficas específicas, mas utiliza imagens para transmitir a natureza do inferno.
As Escrituras frequentemente utilizam metáforas descritivas para transmitir a ideia do inferno. Termos como lago de fogo, fornalha ardente e trevas exteriores são usados para evocar a intensidade do sofrimento e a separação de Deus. Algumas passagens bíblicas mencionam o inferno em conexão com o abismo ou as profundezas da terra. Essas referências, como em Lucas 8:31, podem sugerir uma dimensão espiritual ou uma condição além da compreensão humana. A Bíblia destaca a ideia de que o inferno representa uma condição de separação de Deus. Isso é simbolizado por expressões como longe da presença do Senhor. A ênfase está na ausência da presença divina. A localização do inferno está intrinsecamente ligada à condição espiritual daqueles que o habitam. A descrença e a rejeição de Deus são frequentemente associadas à experiência do inferno, independentemente de qualquer localização física. No contexto apocalíptico, como no livro de Apocalipse, a visão de um lago de fogo é apresentada como parte do julgamento final. Essa imagem simbólica destaca a natureza punitiva e a justiça divina. Diferentes tradições e correntes teológicas têm interpretações diversas sobre a localização do inferno. Algumas veem essas descrições como representações simbólicas do estado espiritual, enquanto outras podem interpretar mais literalmente. É essencial reconhecer que as representações do inferno nas Escrituras são predominantemente simbólicas e alegóricas, projetadas para transmitir conceitos espirituais profundos. O foco está na compreensão do significado teológico e existencial dessas descrições, mais do que em determinar uma localização geográfica específica. Então, agora que entendemos as diversas concepções do que é o inferno, já podemos adentrar no momento crucial desse vídeo, que é como evitar a sua condenação ao inferno. De acordo com os fundamentos cristãos, é essencial seguir certos princípios e crenças que são comuns em diversas tradições cristãs. Aqui estão alguns fundamentos importantes. Fé em Jesus Cristo. A crença central é a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia afirma em João 14:6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aceitar Jesus como Redentor é fundamental para a salvação. Arrependimento dos pecados. O arrependimento genuíno dos pecados é um passo crucial. Isso envolve reconhecer, confessar e abandonar os pecados, buscando uma transformação de vida. A mensagem do Evangelho destaca a necessidade de arrependimento como parte do processo de salvação. Confissão e perdão. A prática da confissão dos pecados a Deus, juntamente com o perdão divino, é enfatizada. A busca contínua pela pureza e reconciliação com Deus é considerada vital para evitar a condenação. Vida em conformidade com os ensinamentos bíblicos. A adesão aos princípios éticos e morais delineados na Bíblia é enfatizada. Isso inclui amar o próximo, praticar a justiça, agir com compaixão e viver em conformidade com os ensinamentos cristãos. Receber o Espírito Santo. A experiência do novo nascimento pelo Espírito Santo é considerada crucial. Isso envolve uma transformação interior, capacitando os crentes a viverem de acordo com os padrões divinos. Persistência na fé. A ênfase na perseverança na fé é comum. A Bíblia adverte contra a apostasia e destaca a importância de permanecer firme na fé até o fim. Participação nos sacramentos. Em algumas tradições cristãs, a participação regular nos sacramentos, como a ceia do Senhor e o batismo, é vista como um meio de graça que fortalece a fé e a comunhão com Deus. Cumprimento do propósito divino. A busca e cumprimento do propósito divino para a vida são considerados elementos importantes. Viver uma vida alinhada com o plano de Deus é visto como uma expressão de gratidão e obediência. Esses fundamentos refletem a compreensão cristã da salvação, pela graça mediante a fé em Cristo, destacando a transformação espiritual e a conformidade com os ensinamentos divinos como caminhos para evitar a condenação ao inferno. Ao refletirmos sobre a jornada espiritual e os fundamentos cristãos para evitar a condenação ao inferno, percebemos a importância de uma fé viva e ativa em Jesus Cristo. A mensagem central do Evangelho destaca a graça divina oferecida a todos que creem.
proporcionando uma transformação profunda e duradoura. A jornada espiritual não é apenas sobre evitar a condenação, mas também sobre experimentar uma relação pessoal e significativa com Deus. A fé em Jesus não apenas oferece a esperança da vida eterna, mas também proporciona uma nova perspectiva de vida aqui e agora. O arrependimento, a confissão, a busca por uma vida em conformidade com os ensinamentos bíblicos e a comunhão com o Espírito Santo são aspectos cruciais dessa jornada. A perseverança na fé e o cumprimento do propósito divino revelam a profunda gratidão e amor que brotam de um coração transformado. Ao compartilhar esses fundamentos cristãos, convido você, espectador, a considerar a importância da sua própria jornada espiritual. Que esta reflexão inspire a busca por uma fé vibrante, uma transformação interior e a alegria de viver em conformidade com o plano divino. Lembre-se de que a mensagem do Evangelho é uma oferta de amor e redenção. Que ao explorarmos esses fundamentos, possamos encontrar significado, propósito e, acima de tudo, a maravilhosa graça que nos conduz à vida eterna. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão e encorajo você a continuar explorando os mistérios da fé e da espiritualidade em sua jornada única. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, curta, comente e compartilhe todos os vídeos, para ajudar o canal a crescer e para continuar assistindo mais conteúdos edificantes como esse. Que a paz e a graça de Deus estejam com vocês.